Oi gente, tudo bom? Aqui é o professor Manuel. Nessa videoaula eu quero trabalhar assuntos importantes da frente 1, que é ótica, que vão cair na recuperação semestral, tá bom? Então a gente vai simultaneamente relembrando alguns pontos de teoria e fazendo exercícios, beleza? O primeiro tópico que eu quero comentar com vocês é um assunto lá do comecinho do ano, que é a câmara escura. Lembra dela? Vamos anotar aqui. Então, ó, aqui eu já coloquei o desenho de uma câmara escura, que nada mais é do que essa caixa daqui, onde você vai ter um furinho bem pequenininho aqui, beleza? Aqui na frente você vai ter um objeto que, para simplificar a nossa vida, eu desenho como se fosse uma setinha, beleza? Desse ponto aqui mais de cima, bem aqui, ó, vai sair quantos feixes de luz? Infinitos, vai ter um pra cá, um pra cá, um pra cá, um pra cá. Só que um deles vai passar aqui, né? Esse que eu vou desenhar. Então vamos fazer esse desenho agora. Ele sairia mais ou menos assim, perfeito? O raio de luz que vai ser daqui da parte de baixo, sairia tipo assim, ó. Pronto. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você teria aqui a nossa imagem, que é tipo um reflexozinho. De boa? Então vamos anotar aqui, ó. Esse daqui é nosso objeto, esse daqui é a nossa imagem. Beleza? Por que isso forma desse jeito? Porque uma das propriedades da ótica diz que raios de luz se propagam em linha reta. Então, esse fenômeno aqui da câmara escura e sombras, por exemplo, são explicados por isso. A luz anda em linha reta. Beleza? Tá, aí o que acontece aqui? Você tem que saber que essa imagem, ela tá formada de cabeça para baixo, ou seja, ela é invertida. Eu vou até anotar aqui, ó. Essa imagem é invertida. Ela é real ou virtual? Real. Por que ela é real? Porque quem está chegando nela é o próprio raio de luz e não as projeções dele. Beleza? Maior, menor ou igual? Nesse caso, menor. Show? Aí o que rola aqui? Tem como a gente calcular algumas características. Do objeto até o início da nossa caixa, eu vou chamar de P. Beleza? Desse buraquinho aqui, do início da câmara escura até o final, eu vou chamar de P'. Show? O tamanho da imagem eu vou chamar de I. O tamanho do objeto eu vou chamar de O, beleza? Tá vendo que formou dois triângulos aqui, ó? Você tem esse triângulo daqui, você tem esse triângulo daqui. O que eles têm em comum? Esse ângulo daqui, ó, θ e θ, é o mesmo nos dois. Então, a gente pode usar semelhança de triângulos. Então, por exemplo, você pode falar que o tamanho O é proporcional a I, assim como o tamanho P é proporcional a P'. Daqui a gente tem a nossa regrinha de como calcular situações envolvendo câmara escura. Fez sentido para você isso aqui? Vamos fazer um exemplo? Como que isso aqui poderia ser cobrado? Ó. Tem quantas letrinhas nessa fórmula? 4. Isso quer dizer que a questão vai te dar 3 informações e pedir a quarta. Quais ela dá e quais ela pede varia de questão para questão. Então vamos pegar uns dados inventados aqui. Ó. Imagina que esse P é 10 centímetros, que o tamanho do objeto é 4 centímetros, o tamanho da imagem é 2 centímetros. De boa? Queremos descobrir qual que é a profundidade dessa câmara escura. Como é que a gente pode fazer? Eu vou arrastar minha câmera para cá. Show. Então é só pegar os números e colocar aqui no lugar da fórmula. Eu tenho um valor de O? Tenho.
4 centímetros. Então, você vai colocar no lugar do O. Você tem o tamanho I? Tenho também 2 centímetros. Você tem o tamanho P? Tenho 10 centímetros. E o P' é o que a gente quer descobrir, perfeito? Então, primeira coisa, você já pode simplificar esse 2 com esse 4. Vai ficar 2, né? Então, você tem que 2 é igual a 10 sobre P'. Múltiplica cruzado, P' e o 2. Você vai ter que P' é 10 sobre 2. Isso aqui vai dar pra gente quanto? 5 centímetros. É a nossa resposta. Fácil, médio ou difícil? Facinho, né? Só fica atento com uma coisa. Todas as unidades aqui tem que ser iguais. Então, ou todo mundo em centímetro, ou todo mundo em metro. Nada de um deles em metro, outro em centímetro. Beleza? Tem que ficar atento com isso. Bora pro próximo tópico? Simbora. Galera, próximo tópico é reflexão, tá? Uma aplicação disso são os espelhos, tanto os esféricos quanto os planos. Então aqui embaixo eu já botei nosso espelho, tá? Primeiro, esse aqui é um espelho plano. Primeira coisa que você tem que saber, tem que relembrar. Tá vendo esses tracinhos aqui? Esses tracinhos sempre vão estar indicando qual que é a parte de trás do espelho. Então aqui quer dizer que a parte de cima é a parte espelhada e a parte de trás é a que fica virada para a parede, que a gente nunca vai usar. Isso quer dizer que a parte espelhada está aqui em cima, perfeito? Então vamos lá. Eu botei esse espelho aqui para a gente relembrar quais são as duas leis da reflexão, beleza? Mas antes vamos fazer um desenho aqui de um raio de luz que está chegando. Vamos supor que tem um raio de luz que está vindo aqui. Pum, bateu bem aqui. O que você tem que fazer agora? Você tem que desenhar uma reta normal. Lembra como é que desenha a reta normal? Ela tem que fazer 90 graus com a superfície, que nesse caso é o espelho. E onde que você vai desenhar ela? Exatamente onde o raio de luz toca o espelho. Nesse caso, seria bem aqui, ó. Isso aqui é a reta normal. Show? Agora, bora desenhar o raio refletido. Opa! A proporção tá certa? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá certinho. De boa? Aí, só para finalizar o desenho, você bota uma setinha indicando para onde que o raio de luz está indo. Show? Considerações aqui, gente. Tá vendo esse raio de luz bem aqui, o que tá chegando? A gente vai chamar esse raio de luz de raio incidente. Eu vou colocar só a abreviação aqui, tá bom? Raio incidente. Show? Esse raio de luz aqui que foi refletido, o nome é exatamente isso. Raio refletido. RR. De boa? E aqui em cima tá a nossa normal. Até aqui, beleza? Show. Beleza, são duas leis da reflexão. O que a primeira lei fala? Ela fala que o raio incidente, a normal e o raio refletido são todos coplanares, ou seja, está todo mundo dentro do mesmo plano. No caso, estaria todo mundo exatamente dentro da tela. Ninguém para fora da tela, ninguém para dentro da tela. Todo mundo exatamente na tela. Então vamos anotar raio incidente, raio refletido e normal são coplanares. Beleza? A gente não vai exercer para praticamente nada, mas tudo bem. A segunda lei da reflexão é importante. O que ela fala pra gente? Que o ângulo entre o raio incidente e a normal, que seria esse ângulozinho bem aqui, ó, vou chamar esse ângulo de ângulo I, ele é exatamente igual ao ângulo que a normal faz com o raio refletido. Que eu vou chamar de R. Beleza? Então, matematicamente, eu vou escrever assim, ó, o ângulo I é exatamente igual ao ângulo R, tá? A gente vai usar isso em muitos lugares aqui. Tá show? Aí, próximo tópico, ainda em espelhos planos, que é a imagem. Então, ó, aqui estaria nosso espelho, por exemplo. Pergunta, qual que é a parte que está espelhada? A parte da direita ou a da esquerda? A parte da esquerda, né? Porque a parte que tem os tracinhos é a parte que não é espelhada. Beleza, então vamos supor que tem uma pessoa bem aqui. Ó.
Essa pessoa vai ser o nosso objeto, perfeito? Perfeito. Concorda que vai ter uma imagem? A imagem eu vou desenhar de outra cor, só para ficar didático. Seria mais ou menos aqui, né? Imagem. Beleza. Primeira coisa que você tem que lembrar. A distância do objeto até o espelho é o que a gente chama de P, né? A distância do espelho até a imagem é o P'. Para o espelho plano, essas duas distâncias são iguais. Se você está a 2... Aqui está o espelho. Se você está a 2 metros do espelho, a sua imagem também está a 2 metros daqui atrás, beleza? Então, eu vou anotar essa informação bem aqui, ó. P é exatamente igual a P', perfeito? Perfeito. Segunda informação. Essa imagem tem aquelas características. Vamos colocar aqui, ó. Características da imagem. Beleza? Eu vi que a minha tela tá tampando, então eu vou descer um pouquinho a tela, tá? Beleza. Então vamos lá. São 3 características. Primeira, real ou virtual? Pensa comigo, quem está chegando na imagem é o raio de luz ou é a projeção do raio de luz? É a projeção, porque olha só. Você vai ter um raio de luz que vem, ele vai bater aqui, o que ele vai fazer? Ele vai voltar, né? Ou então ele faria isso e voltaria assim. Então ele não está chegando na imagem, o que chegaria é a projeção aqui. Como quem chega à projeção, isso quer dizer que a nossa imagem ela é virtual. Beleza? Todo espelho plano gera imagem virtual. Direita ou invertida? Direita, porque ela está virada para cima, que nem nosso objeto, né? Em relação ao tamanho, maior, menor ou igual? Exatamente igual. Tá? Todo espelho plano gera isso. Bora para os espelhos esféricos, então. Pessoal, já coloquei aqui os 2 tipos de espelhos esféricos que a gente tem. É o côncavo e o convexo. Qual que é a diferença entre eles? O espelho côncavo, a parte espelhada está aqui do lado de dentro. No espelho convexo, a parte espelhada está do lado de fora. Então, olhando aqui, qual que seria a parte espelhada desse côncavo? Seria essa que eu estou destacando de azul, né? Qual que seria a parte espelhada do convexo? Seria essa parte de fora. Beleza? Tá. Qual que é a diferença entre eles também? Dependendo de como o raio-luz chega, vai bater e vai refletir de um jeito ou de outro. No caso do espelho côncavo, os raios de luz vão refletir assim, ó. Os raios de luz vão chegar paralelos entre si, desse jeito, e quando eles batem, eles vão voltar, só que por causa da geometria esférica do espelho, eles vão tender a convergir todos em um ponto, que nem tá mostrando aqui, ó. Ó, tá vendo? E esse ponto daqui onde eles se encontram é o nosso foco, beleza? Se você prestar atenção, quem tá chegando nesse... Vou até dar um zoom aqui, ó. Foco. Quem está chegando nesse foco é o raio de luz ou é a projeção do raio de luz? É o próprio raio de luz. Então esse foco é um foco real ou foco virtual? Foco real. Todo espelho côncavo gera um foco real, beleza? Agora bora ver como é que seria o convexo. Os raios de luz vão chegar desse jeito nele, ó. Belezinha? Só que por causa da geometria ser assim, né? Os raios de luz vão bater e vão voltar para fora. Eles vão ter esse comportamento daqui. Chegou que eles vão bater e refletir para fora? Eles se encontram? Não, mas as projeções se encontram. Olha só. Tá aqui as projeções. Então, esse ponto daqui é o nosso foco, beleza? Perceba que quem chegou nesse foco é as projeções. Então, esse foco é real ou virtual? Isso aí. Virtual, beleza? Repara que... Vou botar os dois aqui. No caso do espelho côncavo, o foco está na frente dele. É real. No caso do convexo, o foco está atrás. É virtual. Beleza? Tem que saber essas informações. Show? Simbora então. Pronto, agora já estou com o meu slide aberto aqui para falar do próximo tópico. Formação de imagens. Tá vendo essa colher que a pessoa está olhando aqui? Repara a imagem, tá de cabeça para baixo, pequenininha, né? Mas se você virar essa colher, a sua imagem vai ficar diferente. Porque dependendo da distância que está do espelho,
a sua imagem pode ficar de um jeito ou de outro. Então vamos começar aqui a nossa análise, ó. Essa foto agora é o mesmo tipo de espelho que a anterior. A diferença é que aqui o objeto está perto do espelho, olha como está a imagem grandona. Aqui no anterior a pessoa estava mais afastada, então a imagem fica diferente. Então bora relembrar aqui rapidinho como é que é a formação de imagens, ó. Eu estou no espelho côncavo primeiro, beleza? Aqui está o espelho, a parte real e virtual, que é a frente e atrás. E aqueles famosos pontos, o vértice, o foco e o centro. Lembra que o centro é o dobro do foco, tá? Se nosso objeto estiver aqui, ó, atrás do centro de curvatura, você vai desenhar dois raios de luz saindo do topo da setinha. Um vai ir reto e vai voltar passando pelo foco, beleza? O segundo raio de luz vai sair do mesmo lugar, da setinha lá em cima. Ele vem tortinho, passando pelo foco, e volta paralelo ao eixo principal. Onde esses dois raios refletidos se encontram, você vai ter a formação da sua imagem, beleza? Vamos classificar ela. Ela é real ou invertida? Perdão. Ela é real ou virtual? Real, porque quem está chegando nelas, raios de luz. Direita ou invertida? Invertida. Maior, menor ou igual? Menor. Então aqui estão as características dela, de boa? Beleza. Agora a gente vai pegar o objeto e chegar um pouquinho mais perto desse espelho. Aqui tem uma aplicação, mas vamos seguir rapidinho. Ó, chega pra frente. Chegou. Vou desenhar os mesmos dois raios de luz, tá bom? Um vai reto e volta pelo foco. O outro vem torto, passando pelo foco e volta reto. Onde eles se encontram, onde tem a nossa imagem. Vamos classificar ela? Pausa o vídeo e tenta classificar para ver se você acerta. Pausou? Então vamos lá. Se você falou que ela é real, invertida igual, você acertou, beleza? Vamos chegar um pouquinho mais para frente. Agora o nosso objeto vai estar entre o centro e o foco, tá? Desenhar os mesmos raios de luz. Um vai reto, volta pelo foco. O outro vai pelo foco e volta reto. Onde eles se encontraram, vai ter a nossa imagem. Pausa o vídeo e tenta classificar. Classificou? Você falou que ela é real, invertida e maior? Perfeito. Todas essas imagens até agora são reais, tá bom? Porque é o raio de luz que está chegando nelas. Agora o objeto vai para cima do foco, a gente vai desenhar os raios de luz de novo. O primeiro vai reto e volta pelo foco. O segundo agora vai bater no vértice, então ele volta simétrico. Esses raios de luz nunca se encontram, porque são paralelos. Então aqui não tem formação de imagem, a gente fala que a imagem é imprópria. Beleza? Último caso do côncavo, vai para frente, para. Vamos desenhar os mesmos dois raios de luz. Ó, o primeiro vem assim e volta pelo foco. O segundo vai bater no vértice. Tá vendo aí, ó? Eles se encontram? Não. Mas quanto mais para baixo você olha, mais afastados eles estão, né? Faz a projeção dos dois raios de luz. Ó, ó. Onde essas projeções se encontram, tá a nossa imagem. Bora classificar? Dica. Agora quem chega na imagem é a projeção do raio de luz. Então essa imagem não é mais real, tá bom? Ela é virtual. Classifica aí. Classificou? Você falou isso aqui? Virtual, direito maior? Se você falou, tá certo. Show? Então perceba que o mesmo espelho côncavo pode gerar imagens reais e virtuais, tá? Vamos para o outro espelho, que é o convexo. Bom, aqui está o espelho convexo. Perceba que no espelho convexo, eu já falei isso na aula de hoje, o foco está atrás, então o objeto tem que estar na frente. O objeto vai estar aqui, ó. Só tem uma formação de imagem, caso único aqui. Lembra que o raio de luz vai bater no espelho e vai ir para fora, tá? Ó. Se você pegar esse raio de luz roxo refletido e fizer a projeção passa pelo foco, beleza? Aí o segundo raio de luz vai bater no vértice e volta simétrico. Faz a projeção dele. Onde essa projeção se encontra, vai ter a nossa imagem. Bora classificar? Real ou virtual? Virtual. Direita ou invertida? Direita. Maior, menor ou igual? Menor. Isso aí. É o caso único. De boa? Então você tem que saber todos esses casos decorado, tá bom? Beleza.
Vamos em frente. Galera, eu vou ter aqui para o tablet para a gente ver uma formulazinha. A gente acabou de ver que, dependendo da situação, o objeto vai estar mais perto ou mais afastado do espelho. A imagem também. Às vezes a imagem está mais perto, às vezes ela está mais afastada. Então, o que a gente vai fazer? Tá vendo essas letras que eu usei para espelho plano, ó? P e peninha? A gente vai continuar usando para espelho esférico. Para o esférico, P é a distância do espelho até o objeto e P' do espelho até a imagem, tá? Você consegue relacionar essas duas informações com o foco do espelho usando a equação de Gauss, que é essa daqui, ó. 1 sobre o foco do espelho é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. É a formulazinha que a gente vai usar. Beleza? Aí você tem que ter cuidado com o jogo de sinal. O seu foco pode ser positivo ou negativo, tá? Quando que o meu foco vai ser positivo? Sempre que o meu espelho for côncavo. Côncavo. Meu foco vai ser negativo sempre que o meu espelho for convexo. Show? Além disso, o P' também pode ser positivo ou negativo. P' positivo quer dizer que a imagem é real. Beleza? P' negativo quer dizer que a minha imagem é virtual. O nosso P sempre é positivo, não tem que se estressar com isso, tá bom? Vamos fazer um exemplo com isso daqui, beleza? Eu vou só colocar o exemplo na tela. Perfeito, pessoal. Aqui está nosso exemplo. Ó, imagina que você tem um espelho côncavo e a distância focal desse espelho é 30 centímetros, beleza? Você vai colocar um objeto a 10 centímetros dele e eu quero saber a que distância está a nossa imagem. Vamos lá, é só a gente usar a formulazinha. Eu vou descer um pouquinho a tela. Perfeito. Então, ó, a fórmula seria 1 sobre o foco igual a 1 sobre o P mais 1 sobre o P', tá bom? Vamos lá, o nosso foco é positivo ou negativo? Positivo. Então, eu vou botar aqui, ó, 1 sobre 30. Nosso P é 10 centímetros. E aqui está nosso P', perfeito? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa fração e eu vou trazer para cá com o sinal trocado, ou seja, ela vai em negativa. Então, do lado de lá vai ficar o nosso 1 sobre 30 menos 1 sobre 10, igual a 1 sobre P'. Perfeito? Aqui, a gente vai ter que fazer o MMC entre esses dois, vai dar 30. Lembra como é que faz MMC? Se não lembra, vamos lembrar agora. Você vai pegar esse número daqui, multiplicar por esse e depois dividir por esse. Então, vamos lá. 30 vezes 1, 30. 30 dividido por 30, 1. Aí você vai repetir esse sinal, que nesse caso é negativo. Aí agora a mesma coisa, vai pegar esse número, multiplicar aqui e dividir aqui. Vamos lá? 30 vezes 1, 30. Dividido por 10, 3. Show? Continuar aqui em cima, tá? 1 menos 3 é menos 2 sobre 30 igual a 1 sobre P'. Dá para você simplificar, ficaria menos 1 sobre 15 igual a 1 sobre P'. Multiplica cruzados 2, portanto, P' é menos 15 centímetros. Fez aí. Essa é a nossa resposta. Beleza? Pergunta rápida. Esse sinal negativo significa o quê? Significa que a nossa imagem é real ou virtual? Virtual. Está formada atrás do espelho. Beleza? Fácil? Show. Bora pro próximo tópico. Vamos lá. Galera, próximo tópico é refração. Sempre que você vê a palavra refração, você tem que associar com mudança de meio. É um raio de luz que está saindo de um meio e indo para um outro meio. Vamos anotar isso, então. Aqui, ó. Belezinha, então? Tá.
Vou fazer um desenho aqui para a gente entender melhor. Olha só. Você tem aqui o meio A e você tem o meio B. Digamos que tem um raio de luz que está vindo aqui, ó, fazendo esse caminhozinho daqui. Quando ele vai para o meio B, vai ter refração. Então, pode acontecer duas coisas com ele. Ou ele aproxima da normal, ou ele afasta da normal, tá? Nesse caso daqui, eu vou fazer ele aproximar da normal. Beleza, aí você fala, professor, como é que eu sei que ele aproximou ou afastou da normal? Por conta disso, ó. Toda vez que o raio de luz chegar bem aqui, ó, na fronteira entre os dois meios, você tem que desenhar a reta normal. E você lembra como é que desenha normal? Ela tem que ser perpendicular com a superfície. Ou seja, assim. Essa é a nossa normal, beleza? Beleza, então. Toda vez que o raio de luz passa por outro meio, algumas características vão mudar. O que muda? 3 coisas. Vai mudar a velocidade. Então, quando ele passa por outro meio, ele vai ficar mais rápido ou mais devagar, tá bom? O lugar que ele vai mais rápido de todos é o vácuo e o ar, que são praticamente iguais. Se ele sai do ar e vai para um outro meio, qualquer que seja, ele sempre fica com uma velocidade menor, ele vai ficar mais lento, beleza? Tá vendo nesse desenho que eu acabei de fazer? Tá vendo que ele aproximou da normal? Se você ainda não enxergou, a ideia é o seguinte. Esse é o caminho que ele estava fazendo. Tá vendo que em vez de fazer esse caminho, ele tá mais perto da normal? Esse é o caminho que ele estava fazendo, né? Se o raio tivesse feito isso, ele teria se afastado, mas não, ele fez isso, ele aproximou, tá bom? Sempre que o raio de luz se aproximar da normal, quer dizer que ele ficou no outro meio, no meio B, mais lento. Ou seja, mais devagar. Beleza? Outra coisa que muda, comprimento de onda. Esse a gente não precisa se estressar por enquanto, tá? Eu vou deixar para falar disso só semana que vem. Para essa prova não tem que se estressar. Outra coisa que muda aqui é a trajetória. Certo? Tá vendo que nesse caso aproximou da normal, no meu B? Sempre que o raio de luz aproxima da normal, quer dizer que ele está indo para um meio mais refringente. O que quer dizer um meio mais refringente? Quer dizer que nesse meio a velocidade da luz nesse meio abaixou, beleza? Então esse meio B, ele é mais refringente. Ou seja, a luz propaga mais devagar. Já o meio A, ele é menos refringente. Ou seja, a luz vai mais rápida nele. Beleza? Show. Assim como na reflexão, aqui você vai ter duas leis. Vou botar elas aqui na tela. Primeira lei da refração. Tá vendo o raio que está chegando bem aqui, ó? Ele é o raio incidente. O raio que passou para o meio B é o raio refratado. E a linha pontilhada é a normal. A primeira lei fala que o raio incidente, o raio refratado e a normal são coplanares. Ah, professor, igual a primeira lei da reflexão? Sim. A segunda lei é a lei de Snell. Ela ensina a gente a fazer conta. Basicamente, qual é a ideia dela? Olha no desenho. Tá vendo que o raio incidente está fazendo esse ângulo daqui com a normal? Esse é o ângulo de incidência, né? Tá vendo que esse daqui é o ângulo de refração? A lei de Snell vai ensinar a gente a relacionar esses dois ângulos com o índice de refração do meio A e do meio B. Então vamos anotar aqui, ó. O que a lei de Snell fala pra gente? Índice de refração do meio A vezes o seno do ângulo de incidência, que eu vou chamar de I, é igual ao índice de refração do meio B vezes o seno do ângulo de refração. Essa é a formulazinha que a gente vai usar. De boa? Aí só colocando no desenho esses dois ângulos, tá bom? O ângulo I seria esse daqui. O ângulo R seria esse daqui.
Professor, o que é o índice de refração? O índice de refração vai medir quantas vezes a velocidade da luz em um certo meio é menor em comparação com o vácuo. Então tem até essa formulazinha aqui, ó, do índice de refração. Vou até anotar aqui. Índice de refração. Eu vou usar a letra N para representar o índice de refração, tá bom? O índice de refração de um meio é a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio que você está trabalhando. Pode ser a água, pode ser o óleo, o que for. A velocidade da luz no vácuo, geralmente, se você precisar, a questão vai te fornecer, tá bom? Eu vou colocar aqui só por curiosidade. É 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Opa! Aqui. De boinha? Vamos fazer um exemplo disso aqui. Eu vou colocar o exemplo na tela. Aguenta aí. Tá, aqui tem um exemplo. Vamos dar um zoomzinho aqui, ó. Você tem um raio de luz que está chegando no meio A e indo para o meio B. Eu já te dei os dois índices de refração e te falei que o ângulo de incidência é 30 graus. Primeira coisa que eu quero saber. Quando ele passa para o segundo meio, ele se aproxima ou ele afasta da normal? Esse é o caminho que ele estava tendo, né? Para ele aproximar, ele tem que fazer isso. Ou será que ele afasta fazendo isso? O meio B é mais ou menos refringente? Mais. O índice de refração dele é 2, o do meio 1 é 1. Então, como ele está indo para o meio que é mais refringente, ele vai ter que aproximar da normal. Desse jeito. Beleza? Tá, vamos identificar onde está o ângulo de refração. Será esse daqui. É sempre o ângulo entre o raio e a normal, tá? Eu quero descobrir quanto que é o seno desse ângulo. Então vamos usar a formulazinha. Índice de refração do primeiro meio vezes seno do primeiro ângulo é igual a índice de refração do segundo vezes seno do segundo ângulo. Então vamos colocar os valores que a gente já tem. Quanto que é o NA? É 1. O ângulo I é 30, então que vai ficar seno de 30 graus. Igual a NB, que é 2, vezes seno de R. Show? Quanto que é seno de 30 aqui? Meio, né? Então desse lado vai ficar... Opa! Desse lado vai ficar 1 vezes meio igual a 2 vezes seno desse R, né? Passo 2 dividindo, você vai ter aqui o seno do R é 1/4. Chega na resposta. Para descobrir que ângulo é esse, você teria que olhar uma tabela trigonométrica, mas não precisa não. O que importa é você saber chegar nele. De boa? Facinho, né? Tá. O último tópico que eu quero comentar é... Aqui eu usei como exemplo um raio de luz monocromático que só tinha uma cor. Mas se eu fizesse incidir um raio de luz que é policromático, ou seja, aqui eu tenho a fronteira entre dois meios. Aqui é o meio A, que é o NB. Aí tá chegando dois raios de luz. Tá chegando o vermelho e em cima dele o violeta. A gente sabe que esses dois raios têm frequências diferentes, né? Show! Aqui está a trajetória que os dois estavam tendo antes de entrar nesse novo meio. Quando esses dois raios de luz vão entrar nesse novo meio, cada uma das duas cores vão ter um ângulo de refração diferente. Quanto maior a frequência, maior o ângulo de desvio. Em sala de aula eu mandei você decorar e eu falei que o vermelho é o que desvia menos, o violeta é o que desvia mais. Então, nesse caso, o vermelho faria isso e o violeta faria isso daqui. Fez sentido? A gente vai dar um nome para isso aqui de dispersão. Quando vai chegar a luz branca, por exemplo, isso é as 7 cores. Lembra do exemplo do arco-íris? Do disco do Pink Floyd? Você está chegando a luz branca é o somatório de todas essas cores. Quando todas essas cores saem do ar e entram na água, cada uma delas tem um ângulo diferente. O vermelho é o que desvia menos, o violeta é o que desvia mais. Perfeito? Espero que essa revisão tenha te ajudado. Refaça todos os exemplos que eu dei nessa aula e, se possível, refaça as 3 provas que a gente fez no primeiro semestre. De boa? No mais, boa prova. A prova não tá tão difícil. Confia em você, confia no seu potencial.
Não desespera, beleza? Qualquer coisa pode me procurar na escola. Então, boa preparação para a prova. Tchau.